Vamos então, livro de João, capítulo 21, abra sua Bíblia. Versículos de 1 a 6. Você, bem breve e objetivo. E eu creio que vamos tirar algumas 3 lições apenas desse texto. Vou ler apenas do versículo 1 ao versículo 6. João, capítulo 21. Os que encontraram, digam amém. João, capítulo 21, do versículo de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, veja bem, apareceu novamente, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estava ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lance a rede para o lado direito do barco e pegarão. E fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Mais uma vez Jesus está aqui apresentando aos seus discípulos. Ele aparece a Tomé. Tomé, precisa colocar a mão na ferida para saber que realmente ele havia ressuscitado. É um encontro que eu não incluí nessa série, mas na próxima vez que nós viemos a fazer, eu vou falar sobre Tomé. A necessidade muitas vezes de pessoas que não têm uma questão de fé, ela precisa se materializar a sua fé, mas isso não é o caso hoje. Jesus se encontra com os seus discípulos num dia de pesca. Lembrando que, qual era a profissão dos discípulos? Pescadores, a maioria, né? A maioria tinha a sua profissão, a pesca, e eram homens profissionais, gente do mar, gente que sabia muito bem o que estava fazendo. Não eram amadores, eram profissionais. E eles estavam o quê? Exercendo a sua profissão, para levar a comida para casa, dinheiro, para sustentar suas famílias. Eles eram discípulos, mas também eram trabalhadores, eles precisavam trabalhar. E aí o que nós observamos é que Jesus se encontra com eles no momento em que há uma crise instalada. O texto vai dizer que eles vão pescar e não trazem nada. Havia um ambiente de frustração, havia um ambiente de resultados não alcançados, e é exatamente esse momento que Jesus aparece para os seus discípulos. Eu já comentei aqui uma vez que eu estive em Israel, e aí falaram para mim assim: vamos comer o peixe de Pedro. E aí eu fiquei curioso para saber o que era, e fui lá, comprei, caro pra caramba, era euro, um negócio absurdo, era um pedacinho de peixe desse tamanho, mas a gente fez porque é turista, turista fica inventando essas coisas. E aí eu depois fui saber que o peixe era tilápia. A gente compra tilápia aqui, há poucas coisas, porque é peixe de água doce. O seu nome, seu nome técnico é outro, mas eles diziam que era peixe de Pedro, porque Pedro pescava exatamente ali. Peixe até bom, mas aqui nós comemos tilápia à vontade. E o que eu pude observar, que geralmente o mar não é um mar, é um lago, é um grande lago, as águas que descem do Hermon, congeladas, se derretem, vai para aquele lago, e um grande lago de água doce, mas para os daquele tempo era considerado um grande mar, é uma grande extensão de água, e ali há toda uma cultura, toda uma alimentação que o povo judeu sobrevive dali, não só da água que precisam beber, como também da criação de peixe. E no tempo de Jesus não era diferente, eles precisavam levar comida para casa. Mas algo a gente precisa tirar de uma grande lição nesse texto, é que nesse último encontro, após a ressurreição de Jesus, 3 características a gente precisa aplicar na nossa vida para a gente poder não errar. Os discípulos estavam vivendo um momento de frustração. Eles foram pescar e não alcançaram. Eles eram profissionais, conheciam bem o mar, conheciam o barco, sabiam muito bem da pesca, mas naquela noite não foi bem sucedida. E a primeira coisa que nós precisamos aprender em relação a esse texto é tomar cuidado com suas decisões impulsivas. Tomar cuidado
com suas decisões impulsivas. Olha o que diz o versículo 2 e 3. E estava ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, outros discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma. Nós não sabemos qual era a situação que estava acontecendo, mas o que nós podemos ver é que houve uma decisão, exatamente do discípulo Pedro. Ele toma a decisão: olha, vamos pescar. E eles então caminham para a pescaria, que não dá certo. Aparentemente não foi uma pescaria planejada. Ele toma a decisão e os outros dizem: nós vamos com você. O que dá a entender o texto é que ele faz isso assim, no estalo: olha, eu vou pescar. Ah, então nós vamos com você. Não havia um planejamento de dia e hora, nem como fazer. O que nós observamos nesse texto, e podemos aqui trazer essa reflexão, é que Pedro, nesse momento, representa todos nós, quando agimos de uma forma impulsiva. Quantas vezes você já tomou decisão sem pensar? Quantas vezes você já tomou decisão sem planejamento? Quantas vezes você tomou decisão na sua vida e você não mediu os riscos de dar errado? E o pior, deu errado. E você agora está pagando uma conta alta. Por causa de quê? Por decisões impulsivas. Temos uma natureza muito interessante. Nós precisamos muitas vezes de coisas para nos trazer alegria. Por isso que o consumo é tão acelerado. As pessoas têm um impulso de comprar, de ter coisas. Infelizmente, a natureza humana necessita de coisas, às vezes, por causa da vaidade, por causa do consumismo, e as pessoas começam a adquirir coisas como uma forma de trazer alegria para si. Mas logo que aquele objeto já não tem mais sentido, ele é substituído por outro. E é igual criança. Criança vai da loja, vê um brinquedo e fala: pai compra, pai compra, pai compra. E ele fica desesperado com aquilo. Você compra, dá para aquela criança, 3, 4 dias, aquele brinquedo está jogado lá no quarto. Ou então está lá na varanda. Por quê? Porque ele perdeu o interesse. Ele perdeu a alegria, porque agora já não há mais. Ele precisa de um outro. E há pessoas muitas vezes impulsivas no consumo. Vai numa loja, compra coisa que não precisa, compra livro que não lê, leva coisa para casa que não tem necessidade, gasta o dinheiro sem um equilíbrio administrativo para saber o que realmente é prioridade e o que é necessidade. E essas decisões impulsivas têm levado pessoas ao fundo do poço. Cartão estourado, dívida no banco, problemas emocionais, problemas no casamento, crises e crises e crises por decisões impulsivas. E é por isso que uma das nossas características que nós temos que ter, irmãos, na nossa vida, para administrar bem a nossa vida, é a gente saber parar, esperar e pensar. Nós não podemos usar os nossos sentimentos e realmente, vou lá fazer, vai lá e faz. Porque talvez você vai pagar um preço muito caro disso. E não é só um caro financeiro, é uma decisão que você pode tomar. Quer ver uma coisa? Dentro da empresa, está aborrecido com o chefe, está aborrecido com o encarregado. Aí toma uma decisão: eu não quero saber mais desse emprego, eu não volto mais aqui. Vai lá, num calor da emoção, pede demissão. Aí depois passa 1, 2, 3, 4 meses, a família sofre, o filho sofre, a mulher sofre, porque às vezes uma decisão impulsiva, sem pensar, toma uma decisão de forma errada. Outro detalhe: casamento. Quantas vezes casamentos andam para o divórcio por cabeça quente, por decisões precipitadas, que poderiam esperar mais um pouquinho para tomar a decisão, mas não, no calor da emoção, na cabeça quente, vai lá e fazem coisas erradas, sem pensar, sem analisar, sem decidir no momento certo. Então, o primeiro ponto que nós temos que aprender aqui nesse texto é que nós observamos que Pedro, ele diz: vamos pescar, e os outros dizem: vamos junto, numa decisão sem planejamento. E o que acontece? Uma pescaria frustrada. Então, querido, carregue isso no seu coração nessa manhã.
Você, antes de agir, pense. Antes de agir, ore. Antes de agir, faça conta. Administre sua casa, sua família, o seu trabalho com reflexão. Tem decisões que a gente precisa tomar de imediato, eu concordo com os irmãos. Mas é possível passar pela oração. É possível você ir para um local reservado, pedir orientação a Deus antes de tomar a decisão. Mas o que nós deparamos é que há pessoas que frustram a sua caminhada porque são impulsivas. Quer ver uma coisa? Estão na igreja, aí acontece um probleminha com o outro irmão aqui. Vou sair da igreja. Está com um problema com um e com o outro, eu vou sair da igreja. É claro, há situações difíceis que você precisa sair mesmo. Quando a coisa fica muito complicada, não há paz, não há tranquilidade, o coração não consegue adorar, não tem mais como orar porque as coisas estão difíceis, procura alguém para conversar, pede aconselhamento ao pastor, e aí as coisas vão se acertar. Mas às vezes as pessoas tomam decisões pequenas, por coisa pequena, abandonam a fé, deixam de vir à igreja, não tem mais comunhão, e o inimigo fica satisfeito com isso, e começa a se andar, começa a invadir casa, família, filho, destrói tudo que tem, por causa de um pensamento precipitado. Então, antes de agir de forma impulsiva, meu irmão, eu aconselho a você, fale com Deus, ore, peça discernimento para a decisão que você precisa tomar, mas isso é para tudo. Muitas vezes tem coisas que vêm para a gente assim, né? A gente olha, nossa, não posso perder essa oportunidade, aí abraça, aí quando abraça, já assinou o contrato, não tem como mais, aí vai ter que cumprir, aí vai sofrer as consequências. Então, irmãos, primeira coisa que nós aprendemos nesse encontro de Jesus com os seus discípulos, ele diz, olha, tem peixe para comer? Não, não tem, passamos a noite toda e não chegamos a lugar nenhum. Planejamento, não haja de forma impulsiva. Segundo, atente, porque a frustração pode prejudicar a sua visão. Olha o que diz o texto, 4 e 5, ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhe perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E ele respondeu que não. Imagine a cena, você vai para um pescador profissional que domina o mar, domina o barco, domina a rede e fala com ele, você tem peixe? Não tem. Como é que você chega numa pescaria, você chega numa peixaria ou um açougue e diz, tem carne? Não, não tem carne. Você pode escolher qualquer coisa, aqui tem macarrão, tem lata de sardinha, o que você quer. Mas aqui é o local de comprar carne, aqui é um local de comprar peixe. Aí chega lá e diz assim, tem peixe? Não, aqui não tem peixe, você pode escolher o que você quiser, menos peixe. Aí você para pensar, isso é uma frustração. Jesus chega para os discípulos e diz, cadê os peixes? Não tem peixe, nós trabalhamos a noite toda e não conseguimos nada. Estavam cansados, frustrados e tristes. Foram pescar de qualquer jeito, sem planejamento, e ficaram exatamente frustrados. Isso era evidente, eu imagino, nos olhos dos discípulos. Voltar para casa, puxar o barco, começar a puxar a rede, ter que limpar ali aquela situação, porque tudo que fizeram não chegaram a lugar nenhum. Todas as vezes que nós estamos chateados, frustrados, aborrecidos, não é o momento de tomar decisão. Porque as nossas emoções vão influenciar aquilo que a gente vai fazer. Pastor, mas isso é difícil. Eu sei que é. Tem gente que é totalmente impulsivo. E toma decisão assim, depois se arrepende, aí já deu nó, não tem como. Quando a gente está com o emocional abalado, preocupado, ou de repente ansioso, não é o momento de você tomar decisão, porque os seus sentimentos talvez não estejam apurados para aquilo. A sua frustração pode prejudicar a sua visão. E o melhor momento disso, irmãos, é a gente esfriar a cabeça, acalmar o nosso coração, para que as coisas saiam da forma correta. Às vezes eu converso com algumas pessoas e outras, elas tomam decisão assim, no estalo. E às vezes a gente está, por exemplo, está dirigindo um carro, você não pode fazer uma ultrapassagem sem você primeiro pensar.
Velocidade do carro, o tamanho do carro que está à frente, se vem um carro ao contrário, se tem uma curva logo ali. Você não pode tomar uma decisão dessa porque você quer ultrapassar apenas. Você tem que parar, analisar, fazer um cálculo, ver se dá para que você tome a decisão. Geralmente as pessoas que estão alcoolizadas não conseguem fazer isso no trânsito. Por isso que é proibido beber e dirigir. Porque uma pessoa que está alcoolizada, ela não tem reflexo suficiente, ágil, para tomar uma decisão no volante. Porque o álcool traz o retardamento das reflexões, da ação. E é exatamente isso. Se o seu emocional, se o seu sentimento está alterado, não é o momento de você tomar decisão agora, porque a sua frustração pode mudar a sua visão. Aí eu pergunto a você, como foi a sua semana? Jesus pergunta, como foi a sua pescaria? A pergunta que eu faço a você, como foi a sua semana? Nós estamos no final do mês, as contas já estão apertadas, concorda comigo? Esse tem amém também. O pagamento vai ter que cair mais à frente. Nós já estamos olhando, hoje tem eleição, nós não sabemos o que vai acontecer. Eu só peço que Deus esteja no controle de tudo, para que o nosso futuro seja tranquilo. Eu não sei o que vai acontecer em janeiro, eu não sei o que vai acontecer no meio de julho de 2023, mas a gente já começa a tomar decisões agora. O que a gente vai fazer? Como é que vai estar o emprego, como é que vai estar as contas? Já vem Natal e Ano Novo aí, já tem gente pensando em trocar geladeira, trocar televisão, né? Lá eu não estou pensando em trocar nada, estou pensando em remendar alguma coisa, para ver se dá para levar. Esses dias eu estava olhando até o pneu do carro, olhei assim, ó, tu vai ter que aguentar um pouquinho aí mais. Decisões. Mas a gente tem que ter cuidado para as nossas frustrações não prejudicar a nossa visão. As coisas continuam a andar, eu tenho que trocar o pneu do carro, é segurança para mim, não tem como. A sua vida vai continuar seguindo, com tempo bom, tempo ruim. Você precisa continuar caminhando, trabalhando, estudando. Mas a pergunta é, como foi sua semana? A semana que passou, ela não pode influenciar a próxima semana. Quem sabe você não vendeu, estava lá no telefone, poxa, eu tinha que vender, não bati minha meta, o mês está fechando, o gerente está atrás de mim, eu não consegui meu objetivo. Calma, vem uma outra semana, vai ser diferente, vai dar certo, você vai acertar. Essa semana eu não consegui um contrato, eu não consegui um cliente. Calma, vai acontecer. A semana que passou não pode influenciar essa semana, porque você já vai começar, irmão, segunda-feira, sabe como? De cabeça baixa, desanimado. E a gente tem que começar a semana com vigor. Vai dar certo, vai ser melhor do que a anterior. Amém, irmãos? É assim que a gente tem que viver? A frustração não pode acabar nossa visão. Deus continua cuidando de você, o seu negócio, o seu emprego, o seu trabalho, o seu ministério, ele vai prosperar. E aí que está, as situações que acontecem no nosso passado, não quer dizer que vai acontecer hoje. Se frustrou com a igreja, se magoou com a igreja, se decepcionou com o pastor, com o diácono, com a irmã do culto de oração, está chateado com a administração da igreja, sei lá por onde você passou. A pergunta é, o que aconteceu lá não quer dizer que vai acontecer de novo. O primeiro casamento não deu certo, foi uma infelicidade só. Aí você agora está pensando em reconstruir uma nova família. O bom seria você restaurar a sua casa, mas não deu, não sei qual o motivo. Mas a questão é, o que aconteceu lá não quer dizer que vai acontecer de novo. E as frustrações não podem prejudicar a nossa visão. Fez o concurso, não passou, tenta de novo. Fiz o concurso, não fui chamado, tenta de novo. A frustração não pode acabar com a nossa visão, e é exatamente isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Aqueles homens estavam desanimados, vamos para casa, pescamos a noite toda, não chegamos a lugar nenhum, e agora vamos enrolar nossa rede. Jesus disse para eles, não, volta lá e joga a rede do lado direito. E aí é o terceiro ponto para a gente poder fechar. Esteja pronto para obedecer e recomeçar.
Repita comigo: eu preciso reconhecer e recomeçar. Eu preciso obedecer e recomeçar. Irmãos, todo o erro, toda a queda, todo o problema, ele pode se reiniciar. É igual um computador, ele começa a dar defeito, você tem que ir lá fazer um reset nele. Limpa tudo, apaga tudo, tira o vírus, tira o programa e instala de novo. Ele fica zero. Mas é preciso que o mar, as redes, o barco e os pescadores retornem para onde caiu. E foi exatamente isso que Jesus disse a ele: olha, volte e jogue a rede. Contudo, havia uma diferença, agora havia direcionamento. O primeiro não. O primeiro, Pedro diz o seguinte: vamos pescar. Ah, eu vou com você. Foram pescar. Sem planejamento, sem dia, sem hora marcada. Se frustraram. E aí foi o que nós falamos no nosso primeiro ponto: decisões impulsivas. Mas agora não tem a questão impulsiva. O que nós temos agora é o processo de ter um direcionamento. Jesus diz a eles para obedecerem e recomeçar. E é exatamente isso, irmãos, que nós precisamos colocar no nosso coração. Havia uma grande intenção da pescaria, mas não deu certo. E eles precisaram reiniciar, começar de novo. Lance a rede do lado direito do barco. Eu não sei quais são as suas frustrações. Eu não sei o que na sua vida deu errado. O que talvez ainda não deu certo. Você está tentando, mas ainda não conseguiu. Eu não sei quais são os seus sonhos que estão na sua alma. E você olha e diz o seguinte: eu gostaria de ver isso acontecer. E você está tentando, está jogando a rede e não vem nada. O que eu posso dizer a você é que, primeiro, você não pode tomar decisões precipitadas. Ore a Deus, busque a vontade de Deus. Segundo, que você não permita que, porque não está dando certo, vai ser sempre assim. Não. A gente cai, a gente quebra, a gente caminha e as coisas não acontecem, mas a gente precisa tentar de novo. E tentar de novo. E aí você precisa recomeçar. Mas jogue direito. Ouça a voz de Deus. Ouça conselhos. Peça a Deus direção. Não permita que a sua emoção faça com que você tome decisões que talvez você vai se arrepender. Cuidado. Caminhe, sempre pisando em um lugar seguro. Nunca pense que é o do seu jeito, sempre é do jeito de Deus. Eu estava conversando essa semana com um pastor, e ele falando da preocupação com a situação do nosso país. Eu, conversando com ele, que todos nós temos essa preocupação, temos filhos, né? Temos nosso futuro, temos nosso ministério, mas eu entendo que Deus não foge o controle de nada. A Bíblia vai dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os reinos, os reis, os governos estão debaixo da sua autoridade. Se acontecer algo nesse país que talvez fuja da sua vontade, pode saber de uma coisa: é vontade permissiva de Deus. Talvez o seu planejamento seja que algo dê diferente hoje, talvez não aconteça o que muitos aqui estão esperando, ou quem sabe aconteça, mas de todas as respostas que vierem, uma coisa a gente não pode perder: Deus continua dirigindo a nossa história. Ele continua sentado no trono. E é por isso que quando a doença bate, a gente não se abate, não pode se abater, porque Ele é dono da nossa vida. O que a gente tem que fazer é continuar lutando para que a saúde venha. Quando bate o desemprego, a gente continua orando e pede a Deus a porta, por mais que a gente comece a olhar e ver, está tudo fechado, mas Deus vai lá e tem um escape. Foi assim na história de Israel, foi assim na história do povo. Quantas vezes cativo, quantas vezes aprisionados, quantas vezes debaixo de chibata, mas Deus sempre deu livramento. O que nós não podemos é abaixar a nossa cabeça, é sairmos desse domingo frustrados, é permitir que alguma visão venha a deturpar a nossa visão de futuro, porque independente dos governos, independente dos políticos, independente dos partidos, Deus continua sendo Deus na nossa vida.
Ele continua sendo Deus na sua vida. Ele vai continuar cuidando de você, cuidando da sua empresa, cuidando do seu pão de cada dia, cuidando do seu trabalho. É claro que temos que exercer a nossa cidadania. Quem ainda não votou, precisa votar, para que você não deixe que o outro decida por você. Você precisa ir lá e dizer o que você pensa. A liberdade de pensamento é dada a todos aqui, de você escolher o seu candidato e você votar segundo a sua consciência. Mas independente de todas essas coisas, irmãos, nós só dependemos de Deus. É Ele que cuida de nós, é Ele que cuida da nossa igreja, é Ele que cuida da nossa história, é Ele que cuida da nossa saúde, é Ele que cuida da nossa vida. E nós vamos continuar assim. Se o mar se abrir, amém. Se o mar se fechar, nós vamos continuar clamando. E Ele vai continuar respondendo às nossas orações. Amém? Quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Quero que você coloque agora, para a gente poder fechar esse culto, e aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Qual a área da sua vida que você precisa ainda de resposta? Qual a área da sua vida que você precisa de um milagre? Qual a área da sua vida que você precisa ver mudança? E você está vendo, Senhor, isso não muda, isso não acaba. Deixa Deus falar no seu coração, Ele vai te dar direção. Ele vai te dar a resposta. Porque quando Jesus se encontrou com os discípulos, num momento de frustração, num momento de resultado negativo, e Ele mudou a história, porque diz o texto que a pescaria era tão grande que a rede quase estava se arrebentando e os barcos afundando. Porque quando Deus vem ao nosso socorro, há resposta de oração, há mudança a propósito. Não se frustre, não permita que a sua visão mude por causa das situações negativas. E se tiver que recomeçar, recomece, jogue a rede do lado certo e as coisas irão mudar. Pai, eu quero agradecer nessa manhã pela oportunidade de estar junto com meus irmãos, com a sua igreja, nesse culto que exalta o teu nome. Cantamos, louvamos, oramos, ouvimos a tua palavra e te pedimos a direção para nossas vidas, que o amanhã que a ti pertence, a tua presença permaneça conosco, nos dando livramento, bênção, paz, que as respostas que virão não tragam sobre nós frustração, tristeza, angústia, mas a certeza que o Senhor continua no trono da graça, ouvindo e cuidando de cada um de nós. Abençoe teu povo, iremos para a nossa casa, alguns irão votar, outros já votaram, e nós aguardamos o culto da noite, para que seja uma grande celebração, falando sobre a reforma, em que homens deram a sua vida, foram queimados, foram aprisionados, foram torturados, porque creram num Deus que ouvia a oração, um Deus que cuidava do povo e um Deus de misericórdia. Abençoe a segunda Igreja Batista em Gramacho. Nos dê um domingo de paz, é o que eu oro, no nome de Jesus. Amém.